Aqui é Júlio César, TVAdo. Nós estamos fazendo hoje uma visita ao bispo de Ourinhos, diocese de Ourinhos, o senhor Eduardo Vieira Santos. Vamos falar sobre, ele vai falar sobre a vida dele, como que foi a vida dele e tudo. Como é que foi os seus pais, de onde vieram, onde são, o senhor é natural de onde? Obrigado, Júlio César. Então, eu sou bispo há 6 anos, fui ordenado em São Paulo como bispo auxiliar, mas eu sou natural do Paraná, da cidade de Bom Sucesso, bem próximo de Maringá, da Arquidiocese de Maringá. Meus pais, hoje falecidos, Augusto Vieira e Maria Alves, meu pai de origem da Bahia, do norte da Bahia, e minha mãe de Montes Claros, Minas Gerais. Se encontraram quando jovens aqui no interior de São Paulo, que são migrantes, vieram para o interior de São Paulo para trabalhar, se encontraram na região de Oswaldo Cruz. E ali se casaram, tiveram os 3 primeiros filhos, depois foram trabalhar nos cafezais do Paraná, na lavoura de café. Aí na região de Maringá mesmo, Bom Sucesso. E por ali ficaram anos, tiveram mais 6 filhos. Sou de uma família de 9 filhos. Eu sou o 6º filho dessa galera toda. Eu também sou do Paraná, eu sou de Andirá. Andirá. Tenho muito parente lá, minha mãe é de Apucarana, Maringá também. Sou daquela região também lá. Sim. E como é que foi o começo? Morava no sítio? Como que foi para estudar? Como é que foi? Como é que era a vida? Até aos 19 anos eu morei no sítio. Trabalhava na roça, nos cafezais, assim por diante, ali na região de Terra Boa, mais próximo para Maringá, por ali. Depois, aos 20 anos, eu me mudei para Maringá. E lá trabalhei durante 3 anos e meio em indústria, empresas, e já fazia uma caminhada vocacional e resolvi ir para São Paulo direto para uma congregação religiosa, a Congregação de Santa Cruz. Nessa congregação eu permaneci durante 10 anos. Ali emiti os meus votos, inclusive voto solene, depois ordenado diácono, saí e fiquei em São Paulo por 3 anos e fui acolhido na Arquidiocese de São Paulo e lá eu fui ordenado em 15 de dezembro de 2000. 2000? Acredito que eu fui o último sacerdote a ser ordenado ali da Arquidiocese de São Paulo. Do milênio, do século. Na época era o Dom Paulo Baristo. Não, já era Dom Cláudio. Quem me ordenou foi Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio Umes, exatamente. O Dom Paulo eu conheci ele, eu morei muito tempo em São Paulo. Trabalhei lá em São Bernardo, a gente vivia naquela meio sindical, meio diocesano também. Inclusive esse ano nós estamos celebrando o centenário de Dom Paulo. Eu estive na abertura no dia 14 de setembro, lá em São Paulo, e vai até 14 de setembro do ano que vem. Conheço muito lá a Sé, a capela lá, os porões dela, entrava lá embaixo, lá é interessante lá, Ali em São Paulo eu trabalhei durante 7 anos como pároco na Zona Oeste, Paróquia São João Roberto, depois fui transferido lá para o Ipiranga, junto à faculdade, o Seminário Bom Pastor, da Arquidiocese de São Paulo. Morei ali, trabalhei durante 6 anos. Ao mesmo tempo como chanceler, depois fui então nomeado cura da Catedral. Cura da Catedral. Fiquei na Catedral durante 2 anos. 2 anos. Conheci também os porões da Catedral, muito trabalho. É o mais interessante, é linda a Catedral da Sé, mas aí embaixo lá é fantástica. A cripta é um show. Nossa, lá embaixo é linda. Muito bonita, muito boa. Então ali eu trabalhei durante 2 anos como cura, onde saiu a minha nomeação episcopal. Aí o senhor ficou sempre na região de São Paulo? Trabalhou sempre naquela região ou saiu para algum outro lugar? Então, quando eu fui para São Paulo, eu fiquei 1 ano em Santarém, no Pará, que foi o meu ano de noviciado. Isso em 1988. Depois fiquei também um período curto em Campinas, mais ligado a São Paulo. Eu considero os 34 anos em São Paulo, porque ali era a sede, era onde a gente estava, sempre em São Paulo. Onde o senhor se formou, Onde eu me formei. Então, foram 34 anos de cidade de São Paulo. 34 anos. Ixi.
Muito tempo. O tempo passa, não é que é muito tempo. O tempo passa. Passa mesmo. Eu morei 25 anos em São Paulo. Sim. Depois que tive as crianças pequenas, né? Eu falei para a mulher, ó, São Paulo não dá, vamos pro interior, morar num lugar sossegado com as crianças, para criar as crianças, porque lá era trancado dentro de casa, não tem como sair. Não tem como sair. Criança, então aí a gente veio para Ourinhos. Aí no fim eles cresceram, se formaram e foram para São Paulo. Eu fiquei aqui. Agora você volta para passear em São Paulo. Nossa, nem fala nisso. Eu falo para eles, vocês vêm para cá que aí eu não vou. Mas é interessante. Eu, de certa forma, já estava acostumado e já tinha também colocado na cabeça que meu fim seria em São Paulo. São Paulo? E como que está a adaptação como padre. E como que está a adaptação aqui em Ourinhos? Como é que o senhor apareceu essa oportunidade, ou sei lá, para vir para cá? O senhor conhecia aqui ou não? Não conhecia. Não conhecia? Como sou do Paraná, então passava sempre na rodovia. Passava por aqui. Pela rodovia indo para Paraná, ou para Paraná, voltando para São Paulo, assim por diante. Mas nunca tinha entrado em Ourinhos. Nunca tinha entrado. Né? E via a placa, o trevo, tudo, mas nunca houve assim. E nem imaginava que um dia. E nem imaginava quando na viagem que o senhor um dia vinha parar aqui. Aí quando então, em novembro de 2014, o Papa Francisco me nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Né? Fui ordenado bispo auxiliar, né, no dia 7 de fevereiro de 2015. E lá em São Paulo eu permaneci por 6 anos como bispo auxiliar, né, ali da Arquidiocese, trabalhando junto com Dom Odilo e o Colégio dos Bispos ali. Éramos em 8 bispos, 8 bispos, né? 8 bispos ali em São Paulo. E ao término desse 6º ano, né, em geral, sai sim a nomeação. Uma nomeação. E aí, então, o Papa Francisco me nomeou para Diocese de Ourinhos. Para suceder Dom Salvador. O Dom Salvador. Onde eu nunca tinha entrado, então eu entrei. Só passava. E entrei para ficar, hein? Entrou para ficar, isso que é o mais importante. E como é que tá? Como é que foi na cabeça a mudança de uma cidade cosmopolita em São Paulo e uma cidade sossegada como essa? Então, sentiu a diferença? Na verdade, quando bispo auxiliar, você já espera uma nomeação, mais cedo ou mais tarde. Tem 3, 4, 5, 6 anos já deu, é limite. Sair, Então você espera a nomeação para qualquer lugar do país. Certo. Qualquer lugar do país. Então eu já estava esperando uma nomeação. Sim. E como a nomeação veio para Ourinhos, eu também não tinha nada contra, acolhi com alegria, né, me preparei para deixar São Paulo então, e agora cabe um tempo necessário para adaptação. Já, graças a Deus, estou bem. Hoje, dia 3, está completando 4 meses de Ourinhos. 4 meses 4 meses da Diocese de Ourinhos. 4 meses. Então, tive no primeiro momento um contato com a realidade, sobretudo da cidade, as diversas paróquias, os padres, as pastorais. Depois pude visitar, então, as foranias, são 4 foranias, a de Ourinhos, Ocauçu, Santa Cruz do Rio Pardo e Piraju. Aí eu me programei para ir passar um dia ou meio período junto com os padres em cada uma das paróquias, né? Ali estive, pude conhecer, celebrar, encontrar com muitos fiéis, né? E continua, agora com a agenda, uma agenda cheia. Uma agenda cheia. Como é que está o trabalho? A igreja tem um trabalho com a população carente, com a população pobre, e aqui temos essas dificuldades. Como é que está esse trabalho? Tem algum projeto novo para isso? Como que está? Então, veja bem, esse trabalho com a população carente, com os pobres em geral, né, sempre foi o trabalho da igreja. Sempre foi. Com esse tempo de pandemia, se agravou. Se agravou muito. Não só em Ourinhos, mas em todo o país. Todo o país. E por dizer, talvez do mundo, né? Do mundo, não é só nós mesmo. E a igreja, ela se organiza para isso, envolve os leigos, os membros, né, os seus líderes também, os clérigos e assim por diante, né, e vai realizando o trabalho. A grande demanda, sobretudo, e é de certa forma descentralizada, são das paróquias, né? Então a busca por cesta básica, a busca por uma ajuda de custo para água, para luz, às vezes para aluguel, para um remédio, tem sido muito grande. E a igreja tem uns braços também, que tem os Vicentino, tem exatamente, também, que ajuda. Tem um tio que participa. Sim.
Então, várias associações, vários grupos, né, congregações, Isso. e que fazem esse trabalho. E tudo é trabalho da igreja. Tudo trabalho da igreja. Trabalho da igreja, né? Então, como o senhor disse, são esses braços, os né? braços da igreja. E se junta, muitas vezes também se soma com o poder público. Exatamente. E muitas frentes. Tem, o poder público tem que ter parceria, né? Tem que ter parceria. Tem dado um grande respaldo nesse sentido, né? A demanda é muito grande, mas muito o respaldo é na medida do possível também vai respondendo a essas demandas, né? E aqui em Ourinhos, né, como eu disse, as paróquias estão organizadas, sensibilizadas, os leigos, os fiéis em geral ajudam muito. Ajudam muito. Pelo que eu conheço, morei em São Paulo há muito tempo, lá existem as favelas, aqui não temos muito desse Não problema. tem essa realidade. Não tem essa realidade. Agravada como São agravada Paulo. Como é lá, né? No lugar lá aqui. Mas tem, às vezes, dificuldade financeira, né? Isso que é porque às vezes a pessoa, não é porque a pessoa mora numa casa, por mais humilde que for, numa vila, ela tem condições de sobreviver, às vezes não tem. Às vezes não tem, exatamente, porque falta o trabalho, falta os meios de ganhos necessários para se manter, né? Então, as pessoas acabam passando dificuldade, acabam apelando, porque faltou o trabalho, faltou o ganho, né? Então aí é uma situação que vai persistindo, mês após mês. Né? Cai a autoestima da pessoa, então ela precisa de uma ajuda também, não só financeira, mas como psicológica também. Então a igreja tem aumentado muito a procura nesse sentido, para orientações. Nós lá trabalhamos com diabetes, são quase 3.500 diabéticos que a gente trabalha e nesse período está uma dificuldade muito grande também. Sim. A gente ajuda também na medida do possível, com cesta básica, alguma coisa, e remédio, mas é complicado porque sempre a demanda é maior do que a necessidade do pessoal. Exatamente. E a igreja faz um trabalho nesse sentido de sensibilizar também os seus fiéis, sensibilizar as autoridades também, para que veja caminhos, né? Políticas públicas, respostas Como é que tá as parcerias com o poder público, com entidades de comércio, indústria aqui em Ourinhos? O senhor já teve contato com esse pessoal nesse sentido? Já estive contato com o prefeito, com os vereadores, com diversos vereadores, também com muitos empresários, comerciantes, né? Nesse tempo de pandemia, o importante, eu acredito que não só aqui em Ourinhos, mas em outros lugares, foi a descentralização, digamos, dessas ajudas, desses recursos para irem em contrapartida enfrentar essa situação de pandemia, né, de doença e assim por diante, né, e de carência, né? Então a parceria com a igreja nesse sentido sobretudo se dá nas paróquias, porque é ali que estão as realidades das pessoas carentes, umas mais carentes e outras menos, né? E sobretudo as paróquias que estão envolvidas nas periferias, que estão presentes nas periferias, né? Entendeu? Então ela tem uma procura maior. E as outras que estão mais no centro, que tem uma condição um pouco melhor, elas dão suporte. Dão suporte. Eu sou vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar também, e a gente trabalha muito nessas escolas, nas periferias, na alimentação. A gente fica muito em cima para dar alimentação à vontade para as crianças, porque às vezes não tem a única alimentação saudável é lá na escola. Em casa quase não tem, muito pouco, e a gente até ajuda quem não tem ainda lá, mas é uma luta em tudo. Foi um prazer em conversar com o senhor. O senhor para despedir do povo da cidade aí, foi muito bom ter conversado com o senhor. Espero fazer mais. Eu agradeço a oportunidade aqui de falar na TV Ados, né? E quero mandar o meu abraço a todos os ouvintes e dizer que, como bispo aqui da Diocese de Ourinhos, estou à disposição também para acolher, para tomar um café e, sobretudo, para dar a bênção, assim como eu gostaria de abençoar a todos. Desejando, assim, um bom dia, desejando uma feliz e abençoada semana, um mês de novembro espetacular para todos nós, que já se encaminha para o final do ano. Que Deus guarde e abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado.